Meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos estudar, dando continuidade ao nosso estudo da unidade Água, Solo e Ser Humano. Hoje nós vamos estudar com mais afinco sobre a alga e nossa saúde, ok? Então vamos lá, prestem bastante atenção. As doenças causadas pela alga. Cerca de 80% das doenças que atingem o ser humano estão ligadas à qualidade da água. A água só pode ser bebida, filtrada ou fervida. A água pode conter seres microscópicos que causam doença. A contaminação pode acontecer por ingestão da água, quando você bebe, ou pelo contato com ela, no banho, ao brincar na água suja, entre outros. A poluição da água. Poluir igual a sujar. A água dos rios e mares recebem fezes, urinas, resíduos industriais, detergentes, inseticidas e outros materiais através dos esgotos. Se o volume desses materiais se torna muito grande, isso contamina o ser humano. Mata peixes, moluscos, crustáceos, plantas. O rio então se torna morto. Essa água também não serve para o uso da alimentação humana. O esgoto produzido pelas pessoas é lançado na água dos lagos, rios e mares, sem qualquer tratamento prévio. Isso polui as correntes da água. Os excrementos alimentam os micro-organismos que vivem em um rio ou lago e por isso eles aumentam rapidamente. Quando há muitos micro-organismos, eles consomem muito oxigênio da água e por isso outros animais podem morrer. Gente, aqui nós temos uma imagem, como vocês podem ver aqui, é uma simulação que os esgotos, as fossas são direcionadas aos rios, que não é o nosso caso. Nós que moramos aqui, nas cidades pequenas, na zona rural, o saneamento básico é de forma diferente. Mas isso não quer dizer que nós não estamos contaminando a água e o solo. Por exemplo, as fossas. As fossas são perfurações aonde são depositados todos os resíduos, né, gente? Os restos das fossas, os esgotos das cozinhas. Isso também polui a nossa água. Por quê? Como são perfurações, então essa perfuração vai atingir a parte do subsolo onde fica a nossa água. E é por isso que é muito importante que aconteça o saneamento básico, mas que a gente também tem que saber um lugar adequado onde pode depositar esses resíduos para que não contamine a nossa água e também não contamine as nossas plantas nas localidades onde nós vivemos, não é isso? A poluição por esgoto também pode transmitir doenças como hepatites, verminoses, febre, tifoide, cólera e etc. Então, aqui são algumas doenças, gente, que nós já ouvimos muito falar, que são transmitidas por essas infecções, são infecções que são transmitidas por essas contaminações da água e do solo. A poluição por óleo acontece devido a acidentes com navios petroleiros ou plataformas de perfuração, ou quando os tanques dos navios são lavados de forma indevida. Isso lança ao mar uma quantidade considerável de óleo. Muitas indústrias lançam na água de rios e lagos grandes quantidades de resíduos e substâncias tóxicas. Os peixes maiores, quando ingerem os menores contaminados, acumulam ainda mais poluentes em seus organismos e concentrarão desses poluentes no ser humano que se alimenta desses peixes. Pode causar problemas de saúde. Nós podemos dizer assim, nós estamos livres dessas contaminações, porque é no mar, mas, como vocês viram, os alimentos
também são contaminados e nós consumimos esses alimentos. Algo dentro do organismo. Em todos os órgãos temos grande quantidade de água. Ela realiza dentro do organismo muitos trabalhos: dissolver substâncias para serem transportadas, eliminar impurezas, diminuir o calor através do suor, participar de reações do corpo, entre outros. Por fazer tudo isso, devemos tomar cerca de 8 copos por dia, desde a hora em que nos levantamos em jejum e no intervalo entre as refeições. Não se deve tomar nenhum líquido durante ou logo após as refeições, pois os líquidos dificultam a digestão dos alimentos. Água fora do corpo. A água deve ser usada para banhos diários. Banhos frios pela manhã nos fazem despertar e preparar para as atividades do dia. O banho morno à noite ajuda o corpo a relaxar e repousar melhor. É importante manter também as roupas, a casa e tudo que fica em volta de nós sempre limpo. Muitas doenças podem ser transmitidas pela água. Algumas delas são leptospirose, doença muito séria causada por micro-organismos presentes na urina dos ratos. Ela se mistura com a água de enchentes e causam hemorragia interna e sérios problemas de fígado, podendo levar até a morte. Filtração. A água passa por materiais porosos, onde as impurezas ficam retidas. Há vários tipos de filtros. Os tipos de filtros são filtro de areia, filtro de papel, filtro de vela e filtro de fibra de vidro. Nós usamos muito o filtro de vela, que é aquele filtro que nós usamos nas nossas casas para filtrar a nossa água. Tem também o filtro de areia, que vocês vão observar no livro de vocês e realizar uma experiência, e o filtro de papel, que não é muito usado no nosso dia a dia, mas é aquele que serve para coar o café, filtrar o café e o chá. É muito utilizado no nosso dia a dia, aliás, né? Aí tem os métodos de purificação da água, que é o decatação, o processo de purificação que consiste em deixar a água em repouso por algum tempo para que as partículas mais pesadas se depositem no fundo. Depois, com bastante cuidado, retira-se a água da parte superior que está limpa. E esse é o processo de decatação. A fervura é também um processo de purificação da água. É um método de purificação em que os micróbios morrem devido à temperatura da água. Depois da fervura, é necessário agitar a água para que o ar dissolvido que saiu durante o aquecimento entre novamente. Sempre que houver dúvida quanto à qualidade da água ou algum risco de epidemia, deve-se fervê-la. A purificação química. Algumas substâncias, como o sulfato de cobre, o cloro, purificam a água da piscina e também utilizando nas estações de tratamento de água. É necessário adicionar a quantidade certa para purificar a água. Destilação. Consiste em ferver a água, recolher o vapor e resfriá-lo novamente. É o processo de obtenção da água destilada. Sempre que houver dúvida quanto à qualidade da água ou algum risco de epidemia, deve-se fervê-la. Então, gente, essa é apenas um pequeno resumo da nossa aula de hoje. Vamos continuar nesse estudo no livro de vocês, fazendo uma leitura complementar e atividades escritas. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo!